Boa noite, começamos mais um programa Frente a Frente, hoje numa edição especial, conversando com o advogado Luiz Flávio Durso, ele que é criminalista e atua na área há mais de 38 anos, pós-doutorado na área criminal pela Faculdade de Direito de Castilha de La Mancha, na Espanha. Ele também tem doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito na USP, onde também é mestre e foi bacharel. Não, ele é bacharel na FMU, na Faculdade de Direito da FMU. O Luiz Flávio Durso já é um conhecido da Rede Vida de televisão, já esteve no programa Frente a Frente, e hoje, Durso, a gente volta para falar de algo que é tão particular na sua vida, que eu acho que é um dos seus filhos, que é o direito. A importância do direito no dia a dia. Mais especificamente sobre aquilo que representa os advogados, que é a OAB. Você tem um carinho e uma admiração muito grande pela ordem, e quem está em casa muitas vezes não sabe o que é. Mas representa muito na vida do advogado e daqueles que querem exercer a profissão, não é mesmo? Em primeiro lugar, Hugo, eu quero dizer da satisfação, da alegria de estar no seu programa Frente a Frente sendo entrevistado por você. Não é a primeira vez, eu já estive aqui e já passei pela sabatina do Hugo, que é uma figura humana extraordinária. E como profissional de televisão, eu o cumprimento porque eu acompanho a sua trajetória de sucesso. Obrigado. A Rede Vida, eu não preciso falar muito, porque a minha história está ligada à Rede Vida. Sabe, Hugo, que quando eu fui presidente da OAB, as 3 vezes que fui eleito, de 2004 a 2012, nós tínhamos um programa, o programa da OAB, que era passado aqui na casa. Maravilha. Ia para o Brasil todo mostrando o trabalho, a luta e a valorização da advocacia, da advogada, do advogado nesse país inteiro. Razão pela qual eu estou muito honrado de estar aqui. Nossa. Eu vou começar lembrando o Paulo Bonfim, o poeta da Revolução, que faleceu tem alguns poucos anos e eu tive bastante contato com ele. O Paulo Bonfim, ele ficou um bom tempo no Tribunal de Justiça, assessorando o Tribunal de Justiça. E num dos poemas dele, de 32, da Revolução de 32, ele diz assim: amo tanto a liberdade que poderia ter filhos com ela. Eu falei a ele: Paulo, eu vou te plagiar, você vai me permitir, mas sempre que eu o fizer, eu vou citá-lo, como estou fazendo agora, e vou fazer uma pequena troca. Eu diria: amo tanto a advocacia que poderia ter filhos com ela. É uma coisa assim extraordinária, de obstinação. A minha esposa diz assim, parece meio doentio, porque esse é o meu lazer, estas são as minhas férias, essa é a minha vida, esse é meu prazer. Eu não preciso descansar, porque advogando eu estou descansando. O amor à profissão é tão grande que todos os seus filhos seguiram o mesmo caminho, né? Graças a Deus. E eu não pressionei. Eu só, quando era pequenininho, eles estavam no berço, ao invés de ler Branca de Neve, Peter Pan, eu li o Código Civil, o Código Penal, brincadeira à parte. Tudo isso nasce com meu pai. Certo. Meu pai é advogado, formado em 1956, na Faculdade do Largo de São Francisco, e depois eu, meu irmão, os irmãos dele, ele teve 3 irmãos, todos advogados, e depois agora eu tenho a felicidade dos meus 4 filhos também estarem na área. Por isso, os 4 comigo, trabalhando na advocacia, é um privilégio. E fazer o que gosta, isso eu falo aos jovens. Façam o que quiserem, mas façam o que gostam. A partir do momento que você faz o que gosta, você não trabalha, é só satisfação, alegria. E tem uma mentalidade muito positiva, viu? Não perca um minuto para falar de ninguém, para trazer pensamentos negativos. Faça da sua vida uma alegria, um prazer. E a oração, se você me permitir agora, eu sei que os colegas e as colegas que estão nos ouvindo, cada um tem a sua religião, mas é tão importante o pensamento positivo e a oração ajuda muito nisso. Você entender que na formação do advogado existe uma base humanística indispensável. Não adianta você estudar ciência só. Se você pegar e estudar muito direito penal, direito civil, direito tributário e tal, você vai ser uma máquina de repetição. Não é decorar isso, é entender, é vasculhar a alma humana,
E essa base humanística é a formação de um olhar diferenciado ao semelhante. E eu falava na cerimônia de entrega de carteiras, eu dizia o seguinte: quando você se torna advogado, você se torna especial. Mas não é para ter orgulho, vaidade, prepotência, não. É porque, se você entender que na essência de cada ser humano existe a fagulha do Criador, e isso nos torna iguais, pouco importa a sua aparência, a sua conta no banco, o seu sobrenome, pouco importa tudo isso. Na essência, somos iguais. Quando você tiver, como advogado, a convicção de que na essência somos iguais, aí você se tornou especial por causa disso. É por isso que nós somos especiais, porque a gente consegue olhar um pouco diferente para o semelhante, não para julgá-lo, acima de tudo para acolhê-lo. Eu encerro essa introdução para dizer o seguinte: você me pergunta a importância da OAB. A OAB é a entidade que congrega os advogados. Ela disciplina a advocacia, ela regra a advocacia, ela pune o mau advogado para defender os demais e a sociedade, mas ela tem um papel estabelecido pela lei, Hugo, que a nosso estatuto é a lei federal, que diz as obrigações da OAB, que é organizar e defender a advocacia, lutar e defender pelo Estado democrático de direito, por uma rápida aplicação da justiça e pela cidadania. Uma vez eu fui pegar um avião para Brasília e uma senhora me abordou e disse assim: Durso, você não é o presidente da OAB? À época, né? E eu disse: a senhora é colega? Ela falou: não tem nada a ver com a área, mas olha esse espaço entre os bancos, a OAB não vai fazer nada? Isso aqui está muito apertado. Então, esse exemplo é caricato para dizer o seguinte: a OAB se mete em tudo, mas não é porque ela quer, é porque é sua obrigação. Onde tiver o interesse da cidadania, a OAB tem que participar, tem que opinar e tem que defender. Não está acontecendo isso atualmente, infelizmente. Aqui em São Paulo não aconteceu exatamente assim, mas isso precisa voltar a acontecer. Esse é o papel da OAB. E a OAB nada mais é do que o conjunto dessas advogadas e advogados em todo o Estado e em todo o país. Durso, você me abriu possibilidade para 2 perguntas dentro dessa resposta sua. Eu vou começar pela parte prática da administração. O número de advogados no Brasil cresce cada vez mais. Isso. De quando você foi presidente para aos tempos atuais, o número saltou consideravelmente. Qual a complexidade de presidir, você que teve a experiência de 3 mandatos como presidente, a complexidade de presidir essa entidade que tem um papel fundamental, como você mesmo falou, na sociedade? E lidando com tantos pensamentos distintos que é a cabeça do ser humano. Você tocou num dos pontos mais importantes. A OAB não tem posição. A OAB é o palco do grande debate. Se a OAB fizer isso com a pluralidade dos advogados, você tem advogados de todas as crenças, de todos os partidos políticos, de todas as preferências, até futebolísticas. Nós aqui, antes de entrar no ar, nós estávamos travando uma batalha. O Paysandu é o melhor. O Paysandu, mas ele falou também que é palmeirense, não se preocupe com isso. E eu sou corintiano, o importante é que você tenha saúde. Aliás, deixa eu contar uma coisinha aqui que eu li, que é sensacional. Você sabe por que o pessoal diz que os palmeirenses é o porco? Sabe por que associou isso ao suíno? Porque, à época, era presidente do Corinthians o Vadielu, um advogado antigo, famoso, eu o conheci, foi amigo do meu pai. E o Vadielu, em certa oportunidade, que teve um acidente, morreram dois jogadores do Corinthians, e o velório foi no Parque São Jorge, foram 30 mil pessoas nesse velório e tal. Ele pediu alguma coisa para o presidente do Palmeiras. E o presidente do Palmeiras disse: não vou atender. Para espizinhar, aquela coisa de disputa mesmo. E aí o Vadielu falou: mas esse presidente do Palmeiras
é um espírito de porco. Usou aquela expressão famosa. E essa história do espírito de porco ficou porco, 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 e até hoje você associa o Palmeiras ao porco e ninguém sabe muito por quê. Foi porque o Valdir Elu usou essa expressão para o presidente do Palmeiras, que negou alguma coisa nesse episódio aí da morte dos jogadores. Mas fechado o parênteses, tem advogado que tem as mais variadas preferências de todas as ordens. E a opinião é plural. E é assim que deve ser a democracia. Por isso que a gente não pode admitir o totalitarismo. Veja que no mundo todo, onde tem ditadura, os advogados são eliminados. Até Napoleão, historicamente, diz que o ideal seria cortar a língua dos advogados. Claro, porque nós incomodamos. Incomodamos quem? Incomodamos os déspotas, incomodamos quem não respeita a lei, incomodamos quem quer se sobrepor ao semelhante de forma ilegal. Então, a atividade da advocacia, no plano geral, é fundamental para que a democracia frutifique. Agora, no plano individual, o cidadão ele é detentor de direitos. E é interessante que quanto maior o grau de consciência de cidadania, mais o indivíduo luta pelos seus direitos. Consequentemente, ele precisa mais do advogado. O Papa falou, hein? Os advogados são anjos. O Papa disse isso, não sou eu que estou dizendo. Porque se o advogado entender o seu papel, ele, na verdade, ele está cumprindo a essência da nossa denominação. Advogado, advocare, emprestar a voz. Nós estamos emprestando a voz, a nossa ciência, a nossa cultura, o nosso estudo, para quem não a tem. O cidadão não sabe exatamente quais são os seus direitos e como buscá-los. Ele tem noção. Aumenta o grau de cidadania, aumenta a consciência de direitos. Mas aquele que serve para instrumentar e garantir esses direitos é o profissional, o advogado e a advogada. É por isso que nós somos tão importantes e é por isso que, na história do Brasil, se nós formos verificar essa história, não há um momento de grande transformação que não tenha a OAB, os estudantes de direito e os advogados nessa história, conduzindo a sociedade civil. Quando eu tomei posse a primeira vez, o saudoso presidente Rubens Aprobato Machado me disse: Durso, você não está tomando posse como presidente da OAB, você está tomando posse como presidente da sociedade civil. A OAB lidera a sociedade civil, e é assim que deve ser, unindo, convergindo todas essas forças vivas da sociedade para um bem maior para todos nós. Agora vou mudar o foco, mas ainda com base naquela sua primeira resposta, que é a seguinte: você falou sobre a oração, certo? Aí temos uma novidade no mundo, que é a inteligência artificial. Boa. A inteligência artificial não reza. Ela até pode formar ali uma oração para você, mas ela não vai rezar. E isso não vai ter um sentimento na hora de uma decisão. Como é que fica o uso da inteligência artificial em casos que muitas vezes pesa mais o quesito humano? Essa sua pergunta é muito boa, principalmente para os jovens que estão nos assistindo. A tecnologia impactou na nossa carreira e como impactou na sociedade, especialmente depois da pandemia. A mudança foi muito rápida. Justiça hoje, os processos estão todos na web, você acompanha, atua a decisão que o ser humano do outro lado está proferindo, ela vem pela tecnologia, e com isso nós estamos num novo tempo. Mas essa evolução não para. Cada vez mais, esta inteligência artificial, não só aquela, digamos, mais recente, porque a inteligência artificial, ela nada mais é do que um mecanismo de reiteração que elimina as atividades repetitivas do ser humano. Aí tem o segundo momento da inteligência artificial, este que é o perigoso, este que nós precisamos ter atenção, que é a inteligência artificial generativa. Ela gera, ela cria, ela vai buscar nesse mundo da web e traz algo novo. Aí nós precisamos ter a cautela, primeiro de regrá-la, e segundo de entender que a inteligência artificial ela pode
resolver alguns problemas. 2 mais 2 são 4. Isso a inteligência artificial vai dar com precisão. Mas entender o comportamento humano, as alegrias, frustrações, a profundidade da alma humana para entender o ser humano e julgá-lo, quanto mais próximo da justiça, melhor. Isso a inteligência artificial não consegue fazer. Não sei no futuro, né? Mas hoje não consegue fazer. De modo que a inteligência artificial deve nos servir para que amanhã, sob controle, nós não nos tornemos escravos da inteligência artificial. A máquina não pode decidir processo criminal, processo de família. Isso tem que ser juiz. E juiz que tem um olhar humano, juiz que entenda o semelhante. Essas questões tão delicadas da nossa justiça não pode suprimir a participação do ser humano. É por isso que aquela formação humanística lá é tão importante para a nossa carreira e para as atividades da justiça. Durso, eu quero mudar um pouco o foco, né, o direcionamento, para entender um pouco, quem está em casa muitas vezes não consegue compreender a divisão, não é? Existe uma OAB municipal, uma OAB estadual, uma OAB nacional? Como é que funciona essa escala? Boa. A Ordem dos Advogados do Brasil é o órgão que regula toda a advocacia nacional, defende o Estado de Direito, defende a cidadania. É um órgão nacional. Ele é subdividido nos estados. Cada estado tem a sua seccional. E como a classe cresceu muito e se ramificou, em cada município, ou pelo menos na maioria deles, nós temos as subsecções. Tanto no Conselho Federal, quanto na seccional, quanto nas subsecções, nacional, estadual ou municipal, nós temos eleições. Os dirigentes são eleitos. São eleitos no Conselho Federal pelos conselheiros federais, a eleição lá ainda é indireta. No seccional, nos estados, a eleição é direta, todos os advogados votam escolhendo a diretoria, os dirigentes da Caixa de Assistência, o Conselho Deliberativo e os conselheiros federais. E nas subseções, nós temos a diretoria local, 5 integrantes, para dirigir a entidade. Eu dirigi em São Paulo. Sim. Fui conselheiro federal 2 vezes, mas nunca dirigi a OAB Nacional. Em São Paulo, eu dirigi 3 vezes. À época, nós tínhamos 3.000 funcionários. É uma máquina gigantesca. Além de, à época, termos 240 subseções no interior, em cada unidade forense tem uma sala. Esta sala é regida e sustentada pela OAB. Então, naquela sala, usava-se muito xerox, hoje não é mais tão necessário. Então, essas salas têm o computador, tem um scanner, essa sala tem um cafezinho para o advogado, tem uma biblioteca mínima, essa sala tem uma estrutura muito diminuta, pequena, e com funcionário também, para atender o advogado dentro do fórum. Sabe quantas salas nós temos no estado de São Paulo? Mais de 1.000 salas sustentadas pela OAB. Então, essa é uma grande estrutura que, sem dúvida nenhuma, precisa ser muito bem gerida. Por isso que, na nossa época, nós colocamos o ISO 9001. Uau. Nós profissionalizamos essa gestão. Porque advogado não é administrador. Eu também não sou, eu administro o meu escritório modestamente. Aliás, antigamente a gente dizia, o pessoal vai para o direito para fugir da matemática. Eu digo, eu não tenho nenhuma assim, facilidade com matemática. A não ser, às vezes, na hora de calcular os honorários, a gente presta mais atenção. Mas é difícil, matemática é difícil. Você sabe que negócio de matemática? Eu lembro sempre disso. Eu comecei a entender, quando era número. Aí eles faziam equação, punha letra. Aí piorou tudo. Né? Eu não entendi mais nada. Fato é que nós temos essa função, aqueles que se dispõem a atuar na direção da ordem o fazem voluntariamente. É importante dizer isso. Ninguém da estrutura da administração da ordem recebe um centavo. Aí vai dizer, poxa, mas por que você larga a sua família, o seu escritório e vai trabalhar na OAB se você não ganha nada? É porque nós somos advogados. É porque tem alguma coisa que nos chama, que é essa paixão
para fazer da nossa profissão melhor, para fazer a nossa entidade forte, para que a advocacia não seja desrespeitada. Eu, em 2004, apresentei o primeiro projeto para criminalizar a violação das prerrogativas profissionais. O advogado não consegue trabalhar se ele não tiver acesso ao processo. Ele não consegue trabalhar se ele não puder falar com o seu cliente que foi preso. Ele não pode ficar incomunicável. O advogado tem que ter acesso a ele, até para ver em que condições ele está preso, tudo. Então, essas características de proteção do advogado, que são nossas prerrogativas, não são privilégios, são garantias por cidadão. Violar isto, geralmente, é um agente do Estado despreparado, prepotente, que, se é advogado, aqui você não entra, não vai falar nada, não vai ver processo, não vai falar com o seu cliente. Não, não pode ser assim, não. A lei nos faculta isso. São as nossas prerrogativas. Reitero, não para nós, para o cidadão. E a violação disso, nós transformamos em crime. Portanto, a autoridade que violar a prerrogativa de advogado, hoje no Brasil, comete crime. E, se for processado criminalmente, vai ter que contratar advogado para se defender. Aí vai entender o papel do advogado. E o Conselho Federal, ele é uma estrutura dentro da OAB, ele trabalha mais no diálogo com as autoridades? Como é que... Até aproveito para você comentar também o fato de que, como funciona o diálogo com as autoridades civis, né? O judiciário, executivo, legislativo? Boa pergunta. O Conselho Federal e também o Conselho Estadual, você tem, digamos, o executivo, que é o presidente, o vice, o tesoureiro, o secretário-geral e secretário adjunto. 5 cargos que fazem a administração executiva daquele órgão da OAB, tanto o federal quanto os estaduais. O municipal, a subseção também. Mas tanto no federal e na seccional, no nacional e nos estados, você tem um órgão colegiado que é o conselho. Este é o órgão que comanda a ordem. Não é o presidente, não, viu? O presidente acata as determinações e cumpre do conselho. O órgão mais importante é o Conselho Deliberativo. Portanto, nós temos no Conselho Federal este conjunto de 3 conselheiros por estado. É como se fosse o Senado Federal. E nos estados, nós temos um conjunto de conselheiros também que deliberam, inclusive, sobre as questões de ética, mas em grau de recurso. Porque a primeira etapa, o primeiro grau das questões de infração ética são julgadas pelo Tribunal de Ética, que é mantido pela OAB. O que faz este organismo, esse colegiado? Direciona as políticas que a OAB tem que adotar fora da lei, porque dentro da lei não tem o que discutir. A lei determina, esta é a missão da ordem e é assim que tem que ser cumprido. Se discordar, vai ter que ir no Congresso mudar a lei, mas a diretriz está traçada. Agora, como atuar, como fazer isto na efetividade? São as políticas, que é estabelecida pela gestão. Tem gestão que atua mais na defesa do advogado, da advogada, tem gestão que atua mais politicamente. O que nós buscamos fazer, fizemos e sempre... Hoje eu sou candidato de novo, estou em campanha para o Conselho Federal. O que nós procuramos fazer é criar um mecanismo de uma pauta de políticas que atenda tudo. Atenda a advocacia, o advogado, a advogada da sua proteção individual, lá aquele advogado anônimo, lá do interior, aquele advogado lá da periferia. Porque aqui para nós, Hugo, advogado que tem escritório na Avenida Paulista, ele não precisa de proteção da ordem. Não. Ele tem a proteção pela tradição, pelo nome, pelo poder que tem. A OAB, ela atende muito mais o advogado da periferia, o advogado do interior, o modesto advogado, que é um anônimo, mas é um anônimo importante para a sociedade, é um anônimo importante para a nossa classe. E esta advogada e este advogado precisa da proteção da OAB. Porque, desculpa te interromper, mas é esse advogado que tem o contato com a população direto. É isso. Porque eu não vou ter condições de ir no advogado da Avenida Paulista, mas tenho condições de pegar um amigo para julgar minha causa. Exatamente. Portanto, a advocacia hoje é esta base. A ponta do iceberg digamos, nós estamos usando essa expressão pitoresca, mas é a Avenida Paulista, né? Mas isso é a ponta do iceberg, não é a classe, não. A classe são todos os demais.
Então, a OAB tem um papel fundamental nisso. E com as autoridades, definidas políticas, tem que atuar. Mas não atuar de forma partidária, isso é muito importante. Às vezes o pessoal perguntava, ô, Durso, qual é o seu partido? Eu digo, você tem filiação partidária? Eu digo, tenho. Qual é o seu partido? É a OAB. Esse é o meu partido. Aliás, dizia mais. Eu dizia que nós, advogados, ao fazer exame de sangue, um é tipo A, outro tipo O, outro tipo B, mas quando a gente junta, quando você faz com que essa chama da advocacia acenda na defesa da cidadania, aí se fizer exame de sangue naquela hora, vai dar o tipo sanguíneo OAB, porque é um sangue diferente, é uma expressão diferente, é uma vontade diferente. É por isso que é tão importante essa interlocução com as autoridades. Às vezes a autoridade sai da linha. Às vezes a autoridade ela se desvia do caminho. Às vezes a lei não é bem observada ou não é bem interpretada. E aí cabe ao OAB este papel de interlocução, de diálogo. A OAB não tem poder de polícia, a OAB não tem caneta para mandar prender, para mandar soltar, mas a OAB tem um poder extraordinário do convencimento, da argumentação, da mobilização. É por isso que a OAB, historicamente, é tão poderosa, porque tem os seus vínculos enraizados na cidadania. Durso, o programa está acabando, mas Que pena. mas eu queria dizer uma coisa. Eu quero ter o mesmo entusiasmo na minha profissão como você tem pelo direito. Que é uma Obrigado. coisa que motiva, que cativa. E para a gente encerrar, nós acho que temos 3 minutos, eu quero que você continue essa conversa, essa mensagem. Manda uma mensagem para quem está em casa, o jovem advogado, para que ele olhe para o trabalho da ordem, olhe com amor pelo trabalho do advogado, para que ele continue fazendo essa boa ação que vocês fazem. Olha, eu diria o seguinte, eu tenho andado por esse país inteiro falando aos estudantes de direito. Então, a primeira coisa que eu digo a eles é o seguinte, vocês vão se modificando. Você entra na faculdade e aí começa a mudar tudo. Começa a mudar o traje, começa a mudar a forma de falar, se afasta gírias, aqueles palavrões, tá? Tudo isso vai ficando de lado e você consegue se comunicar melhor. Mas sabe o que mais importante acontece quando você está numa faculdade de Direito? Muda o olhar. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes, inclusive o semelhante. É esta transformação que nos torna profissionais. Então, uma base humanística com a ciência que não pode ser descuidada. Posso dar aqui a chave do sucesso? Por favor. Quer ter sucesso na advocacia? Estude. Pronto, só isso. Essa é a chave. Estuda, estuda, estuda e estuda. Eu falava isso nas cerimônias de entrega de carteira, e quando eu dizia, nós vamos estudar porque assim escolhemos. Só que não é só uma vez, não. Nós vamos estudar até o último suspiro da nossa existência. Aí eu via um desânimo no rosto dos estudantes e eu falava a eles o seguinte, olha, não desanime, não é ficar decorando lei. O estudar é vasculhar essa alma humana que eu já falei aqui. O estudar é interagir com o semelhante. Se você tiver uma sala de reuniões no seu escritório, ali vai ser o maior laboratório humano que pode existir. Ali as pessoas vão trazer os seus problemas e vão buscar em você a solução. Este é o papel bonito. Eu até tem uma passagem, várias com o meu pai, onde as pessoas, eu acabei de me formar, as pessoas chegavam lá para separar, meu pai conversava com um, conversava com o outro, e unia, não deixava separar. E eles ficavam a vida inteira unidos, aí voltava na Páscoa, no Natal, para trazer bombom para o meu pai. E eu dizia, pai, nós vamos à falência desse jeito, eu ainda não tinha entendido bem o nosso papel. O nosso papel é esse. É papel do braço, da mão, da ajuda, da solução daquele problema que o indivíduo está tendo. E, às vezes, a solução não é um processo. Às vezes, a solução é outra coisa absolutamente inovadora, que não tem nada a ver com a guerra processual, com a luta, com a lide, com o litígio. E tem a ver, sim, com esse olhar humano que você pode colocar uma palavra, uma orientação, que você pode retirar um sentimento negativo e fazer com que o indivíduo consiga viver melhor.
Ah, como é bonita a nossa profissão, quando a gente consegue, uma vez sequer, transformar a vida de alguém. Os médicos fazem isso, outras profissões fazem isso. Eu respeito todas as profissões, Hugo. Eu acho todas importantes. Mas a nossa é a mais linda que existe. Essa advocacia que, como dizia John Lennon na canção Imagine, eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho. Nós temos uma legião de companheiros, de colegas que podem nos transformar e transformar o mundo se quisermos. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui fazendo esse programa, é por isso que eu sou candidato de novo na OAB. Eu estou com 64 anos. Novo. Eu tenho 4 netos. Eu podia estar pensando em brincar com os netos, mas é bom, muito bom, mas não é suficiente. Eu acho que, para que eu consiga me completar como ser humano, eu tenho que continuar isso que eu fiz a vida toda, que é lutar para melhorar a advocacia e para exaltar a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Durso, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado a você. É um prazer tê-lo sempre aqui na Rede Vida. As portas do nosso canal estão sempre abertas, viu? Sempre à disposição. Sua e da advocacia desse nosso querido Estado de São Paulo e do Brasil. Obrigado, Durso. Obrigado a você que acompanhou mais um programa Frente a Frente, esse de modo especial, numa conversa de OAB com Luiz Flávio Durso. Até a próxima.